E na matemática nós vamos continuar também. Ontem nós fizemos a página 32 e 33, hoje nós faremos a página 34 e 35, tá? Agora nós vamos falar especificamente de medida de tempo. Quando a gente fala em medida de tempo, são as coisas que a gente usa para falar relacionado a tempo. Então, por exemplo, uma semana são 7 dias, a gente pode usar horas, a gente pode usar minutos, a gente pode usar meses, anos, aí varia do que a gente está falando, né? Bimestre, trimestre, semestre, tá? Então, vamos começar a leitura aí. Medidas de tempo. Instrumentos de medida. Você sabia que houve uma época em que não havia relógios de ponteiro analógicos, nem relógios digitais? Verdade, gente? Como que as pessoas sabiam a hora se não havia relógio de ponteiro que todo mundo olhava e falava que horas eram? Antigamente, as pessoas marcavam e mediam o tempo de outras maneiras, com outros instrumentos. Leia o texto sobre 2 desses instrumentos. Vamos ver esses 2 instrumentos diferentes. O relógio de sol serviu para estabelecer a divisão entre dias e noites. As diferenças de duração entre parte clara e parte escura do dia ao longo do ano e, portanto, as estações. O relógio de sol, ele é redondo, aí no meio dele ele tem como se fosse um triângulo. E conforme o sol vai se movendo durante o dia, vai mudando a sombra dessa peça que tem fixa no meio. Aí, de acordo com essa mudança da sombra, eles estabeleciam as horas. Super legal, bem interessante. Ah lá, no relógio de sol, a sombra funciona como um ponteiro. Esse relógio está marcando 14 horas. Foi uma foto tirada na Flórida, nos Estados Unidos, em 2015. Super legal, esse relógio eu acho ele muito interessante. E aí embaixo nós temos a ampulheta. Parece que a ampulheta foi inventada no século VIII por um monge francês chamado Louis Brault. Ela serve para medir intervalos pequenos de tempo e exige muita atenção para ser virada quando a areia terminar de cair no recipiente de baixo. Caso contrário, perde-se de novo a noção do tempo. A ampulheta deve ser acertada de acordo com o relógio de sol. Então, existem ampulhetas que marcam 1 hora, 2 horas, que é o tempo que a areia que está na parte de cima vai demorar para cair todinha para a parte de baixo. Então, você precisa iniciar, por exemplo, você quer uma ampulheta que vai durar 1 hora, você consegue uma ampulheta que dura 1 hora. Você vê que horas são para você conseguir se guiar através da ampulheta. E você tem que sempre andar com ela em pé. Porque se você andar com ela meio torta, dependendo da quantidade de areia, ela vai parar de passar, tá? Então, a ampulheta, ela era bem usada, mas ela tem essa questão de você ter que acertar com algum relógio, tá? Agora, número 1. Você mesmo pode fazer uma ampulheta. Você vai precisar de 2 garrafas plásticas iguais e sem tampas, fita adesiva e areia. Siga as instruções. Encha com areia um pouco mais da metade de uma das garrafas. Número 2. Prenda a boca dessa garrafa à boca da outra com fita adesiva. 3. Está pronta a sua ampulheta. Então, você pega 2 garrafas. Você pega uma garrafa, enche de areia, pode pôr metade de areia. Aí, você vira a outra garrafa em cima e passa a fita. Na hora que você virar, a areia que tá nessa vai escorrer para debaixo. Só que como a boca da garrafa é grande, ela vai escorrer rápido. Então, se você também quiser, você pode fazer um furo na tampa. Quem será que vai conseguir fazer uma ampulheta aí? Será que alguém consegue? Vou aguardar ou vídeo ou foto de uma ampulheta, hein? Olha a curiosidade aí. Como curiosidade, você pode marcar em um relógio quanto tempo a areia leva para passar de uma garrafa para outra. Você também pode usar a ampulheta para marcar o tempo que vai levar para fazer a sua lição. Você pode se desafiar. Eu vou responder essa pergunta no tempo que a minha areia cair e ver se você consegue. É um desafio legal. Agora, olha aí. Unidades de medida. Meu bebê completou 3 meses. Ele usou os meses para falar a idade do filho dele. Preciso dormir
pelo menos 8 horas por dia. Estabeleci um tempo, uma medida de tempo. Faltam 15 minutos para o filme começar. Mês, hora, minuto e dia são algumas das unidades de medida de tempo. Essas unidades estão relacionadas entre si. Sim, estão todas relacionadas entre elas. Porque eu posso falar assim para você, quantas horas tem em um mês? Aí eu vou ter que pensar. Porque um dia tem 24 horas. E se o mês tem 30 dias, quantas horas vão ter um mês? Então, é um jeito de você fazer essa ligação. Complete as frases a seguir, que agora eu quero ver, hein? Um ano tem quantos meses? Lembra que o ano começa em janeiro e termina em dezembro. Quantos meses demora para passar um ano completo? Um ano tem aproximadamente quantos dias? Quem consegue? Se você tiver dúvida, quem tiver aquele calendário grande em casa, geralmente em cima do número em cima do número do mês tem o número total de dias. Então, vai lá no dia 31 de dezembro, dá uma olhadinha lá. Um dia corresponde a quantas horas? Já falei lá no começo, quantas horas tem um dia? Uma hora equivale a quantos minutos? Quantos minutos tem uma hora? Um minuto equivale a tantos segundos. E segundos? Super fácil essa atividade. Número 2. Relacione as unidades de medida de tempo e responda. Solange morou 24 meses com a tia Fátima na cidade de Manaus. Por quantos anos Solange morou com a tia Fátima? 24 meses. Se cada ano tem tantos meses, 24 meses vai ser o equivalente a quantos anos? Também é muito fácil. Letra B. Uma viagem durou 3 dias. Qual foi a duração dessa viagem em hora? Se eu sei que um dia tem aquele número de horas e 3 dias, vão ter quantas horas? Letra C. O prazo de validade de um produto é 3 anos. Durante quantos meses esse produto pode ser consumido com segurança? Então, um ano tem tantos meses. E 3 anos vão ter quantos meses? Vocês vão colocar aí. Número 3. Procurem um dicionário e escrevam o que significam as palavras. Pode ser no dicionário, pode pôr no Google. O que significa bimestre? O que significa trimestre? Aí vocês vão colocar aí. Bimestre tem a ver... bimestre, trimestre e semestre tem a ver com meses. Bimestre vai durar tantos meses. Trimestre vai durar tantos meses. E semestre, tantos meses. Super fácil. Agora, eu quero ver quem vai ser o criativo. Não precisa ser no caderno, não. Pode ser nesse pedacinho da folha que tem sobrando, tá? No caderno, elabore um problema que envolva a relação entre unidades de medida de tempo. Depois, dê para um colega resolver. Como que nós vamos fazer isso? Você vai elaborar um problema e você vai dar para o seu pai ou para sua mãe responder. Aí você vai ter que falar se seu pai ou sua mãe tá certo. Super legal essa atividade. Então, você pode pensar assim. Uma curiosidade. Diz que a gestação de um elefante, de uma elefanta, dura aproximadamente 24 meses. Quantos anos dura a gestação de um elefante? Olha que interessante. Então, coloquem aí. Aí é uma pergunta, é um problema que você vai dar para alguém resolver. Fui até a casa do meu tio e a viagem durou 24 horas. Quantos dias durou a viagem? São ideias que eu tô dando para vocês, tá? Então, elaborem um problema bem legal e eu espero foto dessas atividades, hein, pessoal? E eu quero ver quem vai ser o que vai fazer a ampulheta que vai me mandar, tá? Bons estudos aí!